Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Uma alegria enorme ter você por esse canal e espero que você seja muito abençoado com a mensagem que nós vamos ministrar hoje. Tema da mensagem de hoje: uma chamada para se inspirar, uma tenda para morar, um altar para adorar e promessas para viver. Texto da mensagem de hoje: Gênesis capítulo 12. Nas duas mensagens anteriores, falei sobre a primeira e a segunda observação que encontrei nesse texto. A primeira observação é que Abraão começou a sua caminhada com Deus com 75 anos de idade. E a segunda observação é que, naquele momento, Deus chamou Abraão para deixar seu lugar de conforto, para tomar posse do desafio de se tornar o amigo de Deus. Nesse momento, quero então falar sobre a terceira observação que encontrei nesse texto. A terceira observação que encontro nesse texto é que, em terceiro lugar, Deus chamou Abraão para uma terra que só lhe mostraria depois. O versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Pense nisso. Abraão está iniciando agora sua caminhada com Deus. E isso me leva a crer que até aqui Abraão nunca tinha participado de um culto. Nunca tinha participado de um culto onde alguém testificou a respeito de alguém que ia perder e ganhou, e a respeito de alguém que não podia gerar e gerou. Pense comigo. Isso me leva a crer que Abraão não tinha visto nenhum milagre de Deus ainda, pois só estava conhecendo a Deus agora. Isso me leva a crer que Abraão não tinha tantas referências para crer como nós temos hoje. No entanto, a Bíblia vai dizer que Abraão foi o primeiro a crer na promessa, pois a promessa foi feita por Deus, e maior do que as promessas de Deus é o Deus das promessas. Embora Abraão está conhecendo esse Deus somente agora, embora somente agora está iniciando um conhecimento de Deus, no entanto, Abraão crê em Deus. Embora ele estivesse conhecendo Deus agora, ele creu no caráter do Deus que tinha uma nova terra para ele, e por isso Abraão simplesmente obedeceu.
Embora Abraão não sabia nem qual era a terra que Deus tinha para ele, Abraão confiou em Deus. Vejamos então a importância de Abraão na história. Abraão creu quando ninguém creu. Abraão creu antes de qualquer um crer. Abraão foi o primeiro a crer na promessa, e todo aquele que crê passa a crer por referência da crença dele. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que Abraão foi chamado para ser o pai de todos os que creem. E ele se tornou o pai de todos os que creem. Em Tiago 2:21, a Bíblia vai dizer que Abraão foi chamado de nosso pai na fé. Em Romanos 4:11, a Bíblia vai dizer que Abraão foi chamado de o pai de todos os que creem. E ele demonstrou essa verdade em sua vida, pois creu, obedeceu e caminhou. Portanto, simplesmente obedeça. A fé não é cega, pois está edificada sobre Deus. Abraão foi chamado pai da fé e ele demonstrou essa verdade em sua vida. Pois aos 75 anos de idade, Abraão matriculou-se na escola da fé. A fé em Deus é provada pela obediência. Nós não somos o que falamos e nem o que sentimos. Somos o que fazemos. Conforme Hebreus capítulo 11, versículo 8, Abraão não sabia para onde ia. Pergunta que não quer calar: de que forma Abraão buscou forças para sair em busca dessa terra desconhecida? Hebreus capítulo 11, versículo 8, responde que foi pela fé. Lá está escrito que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Lá em Hebreus 11, versículo 8, está escrito assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu e partiu sem saber para aonde ia. Deus não deu muitos detalhes do seu destino, mas prometeu que iria mostrar a terra. Abraão não tinha ideia para onde iria. Sabia, porém, que precisava ir caminhando para ir recebendo revelação sobre a terra. Revelação sobre a terra que Deus tinha para ele. Abraão compreendeu que quanto mais obedecesse, mais abençoado seria. Abraão compreendeu que quanto mais caminhasse, mais Deus se apresentaria na sua caminhada. Abraão entendeu que Deus estava dizendo a ele: Abraão, vai caminhando e eu vou me apresentando na sua caminhada. Abraão então vai caminhando e Deus vai se apresentando e mostrando pouco a pouco a terra prometida, e revelava pouco a pouco o seu plano divino a Abraão. Quando Deus diz para Abraão: e vai para a terra que te mostrarei,
Deus está querendo que Abraão se coloque debaixo do senhorio dele. Pois o dever de todo homem não é conquistar a sua liberdade, mas decidir quem será o seu Senhor. Deus fala a Abraão, venha comigo. E Abraão se coloca debaixo do senhorio de Deus. Portanto, a terceira lição que aprendo aqui é que há momentos que você não vai conseguir entender as ordens de Deus. Imagine você ir para um lugar que você ainda não sabe nem onde é. Imagine você receber um desafio de um Deus que na verdade é o único Deus verdadeiro, porém um Deus que você está começando a conhecer agora. Imagine você receber um desafio para sair do lugar que você está, para ir para um outro lugar que Deus não vai te mostrar agora. Ir para um outro lugar que Deus vai te mostrar só depois. Imagine você ter que saber esperar. Imagine você ter que saber aguardar. Para saber esperar e aguardar, você vai ter que ter equilíbrio para saber lidar com a fé e com a razão. Eu sei que não é fácil aguardar, mas vai chegar um momento que a razão vai chegar ao seu limite e a fé precisará continuar. Sabemos que a fé vai além dos limites humanos. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11, versículo 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sabemos que se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará numa terra que mana leite e mel. Pois em Números 14, versículo 8 está escrito: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Vou ler de novo. Em Números 14, 8 está escrito: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, que você não sinta, obedeça. Porque o crente não vive pelo que sente, o crente não vive pelo que pensa apenas, o crente não vive apenas pelo que vê, o crente vive pela fé. Então obedeça, pois a vitória da vida espiritual é obediência. Portanto, obedeça ao que Deus está determinando que você tenha que fazer. A fé em Deus, ela é provada pela obediência. Não somos o que falamos, nem o que sentimos. Somos o que fazemos. Abraão não discutiu com Deus. Abraão não avaliou os riscos. Abraão não adiou a decisão. A Bíblia diz que Abraão simplesmente obedeceu. Abraão aprendeu que Deus é soberano para fazer o que Ele quer, quando Ele quer e de forma que Ele quer, e para o louvor da sua própria glória. Precisamos saber que
a agenda do milagre, do que deve ser feito, ela não está na minha mão e nem nas suas mãos, mas está nas mãos de Deus. É Deus quem faz. E Deus não faz por pressão. Nós não somos os donos para determinar que Ele faça na hora que nós queremos. Precisamos aguardar o tempo de Deus. Portanto, assim diz o Espírito Santo: aguarde, aguarde e aguarde. Mas aguarde caminhando, porque Abraão creu, obedeceu e caminhou. Sabemos que todos os projetos, todos os grandes projetos, custam alguma coisa para aqueles que aceitam os grandes desafios desses projetos. Abraão teve que deixar a sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai. Abraão decidiu por abraçar o desafio de Deus para ele. Abraão creu, obedeceu e caminhou. E quando nós olhamos para as decisões de Abraão, nós entendemos que a vontade decidida é metade da batalha vencida. E Deus põe em ação a vontade do homem. E nos seus projetos, Deus inclina o coração do homem para aquilo que é certo. Abraão se inclinou para aquilo que era certo e por isso alcançou a promessa. Como Abraão tinha iniciado agora a sua caminhada com Deus, isso me leva a crer que até aqui Abraão não tinha visto nenhum milagre de Deus ainda, pois estava conhecendo Deus exatamente agora. Portanto, Abraão não tinha tantas referências para crer como nós temos hoje do que Deus faz e do que Deus pode fazer. Pois conforme Hebreus capítulo 12, hoje nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que são referências para nós. Hoje nós estamos rodeados de uma nuvem grandiosa de testemunhas. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O versículo 2 de Hebreus 12 continua esse texto dessa forma: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Há um convite do Espírito Santo que você olhe para esses heróis da fé que são referência para a sua vida
e para a minha vida. Mas acima de tudo, há um convite do Espírito Santo para que você olhe para Jesus, pois Ele é o autor e o consumador da fé. Por isso, ouça nesse momento o chamado de Deus para a sua vida. E se levante como homem de Deus, se levante como mulher de Deus. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa chamada, e que você possa se deixar inspirar por essa chamada de Deus. Que você levante um altar para adorar a Deus, e que você pegue essas promessas de Deus e faça delas um motivo para você viver e fazer uma grande história em nome de Jesus. Portanto, eu desejo para você nesse dia que você fique bem, que você fique com Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Na próxima mensagem falarei sobre as demais observações que eu encontrei na chamada de Abraão. Fique com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.